O tema de hoje, meus irmãos, é a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, onde nós vamos ver Jesus é Deus, né? Essas questões no dia de hoje. Vamos começar com uma oração em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, nós pedimos o socorro do Teu Espírito do alto, Senhor, do Teu Espírito Santo, que flua em nós, abençoe este momento, Senhor. Que não seja feita nenhuma injustiça, que a gente possa falar aquilo que é conforme o Teu coração, Senhor. E peça, Senhor, que qualquer coisa de errado seja dita. Proteger este momento, envia Teus anjos sobre todos nós e todos que estão vendo e ouvindo esta formação, seja onde estiverem e quando estiverem, a Tua presença, a Tua bênção esteja sobre cada um de nós. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, quero pegar com vocês o Catecismo da Igreja Católica. O tema de hoje é a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, ok? A divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vemos a mídia constantemente contestando a divindade de Jesus. Eu já tive um colega que se dizia católico, né? Colega de trabalho, que chegou a ficar horrorizado com o que eu disse quando eu falei que Jesus era Deus. Ele falou: que isso, rapaz? Isso aí é radicalismo dos católicos radicais. Jesus foi um grande homem, um grande profeta, e também dizer que ele é Deus. Então, assim, nós temos sim católicos que não têm conhecimento disso. Católicos que, infelizmente, pela essa formação rasa, né, não têm conhecimento dessas realidades. Além disso, nós temos o ataque constante da mídia. A mídia principalmente recheada de ideologia, tem atacado o cristianismo de todas as formas. Tem criado esse mito da diferença entre Jesus histórico e Jesus divino. E isso é uma grande falácia, isso é uma grande mentira. Nós vamos mostrar para vocês aqui hoje que essa história de acreditar, não, Jesus foi um grande profeta, Jesus foi um grande homem, né? Não, falou coisas bonitas do amor, da misericórdia de Deus. Sim, acredito que ele era filho de Deus e tal, mas também dizer que ele é Deus é exagero. Isso aí foi Constantino, né? Assim que vocês já ouviram falar, professorzinho vagabundo de faculdade, de escola que não estuda nada, que fala isso, né? Não, esse negócio de falar que Jesus é Deus, isso é invenção de Constantino depois, e botou isso na igreja e tal. Então essas mentiradas, essas falsidades de pseudo-professores, pseudo-cientistas, nós vamos tentar derrubar aqui hoje. Beleza, meus irmãos? O Catecismo da Igreja Católica, eu vou começar pelo Catecismo da Igreja Católica para mostrar o que realmente a Igreja Católica pensa a respeito, ok? E é um documento que reúne aí o pensamento da Igreja. Recomendo a todos, ok? Eu tenho essa versão antiga e tem a versão maior, grandona. É o mesmo catecismo, só tamanho da letra e etc. Dá para rabiscar mais. Eu que rabisco muito, eu tive que comprar o maior para poder fazer muitas das minhas anotações. O catecismo no parágrafo 423 diz assim: cremos e confessamos que Jesus de Nazaré, nascido judeu de uma filha de Isabel em Belém, no tempo do rei Herodes Magno e do imperador César Augusto, quer dizer, situando no tempo e na história, carpinteiro de profissão, morto e crucificado em Jerusalém, sob o procurador Pôncio Pilatos, durante o reinado do imperador Tibério, é o Filho eterno de Deus feito homem. Que ele veio de Deus, desceu do céu, veio na carne, pois o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, glória que ele tem junto ao Pai, como Filho único, cheio de graça e de verdade, pois de sua plenitude nós recebemos graça sobre graça. No parágrafo 446, o Catecismo diz o seguinte:
Na versão grega dos evangelhos do Antigo Testamento, o nome inefável com o qual Deus se revela a Moisés, Yahvé, é traduzido por Kyrios, Senhor. Torna-se desde então um nome mais habitual para designar a própria divindade do Deus de Israel, Kyrios. É neste sentido forte que o Novo Testamento utiliza o título de Senhor, ao mesmo tempo para o Pai, mas também, e aí está a novidade, para Jesus reconhecido assim como o próprio Deus. 447. Jesus mesmo atribui-se de maneira velada este título quando debate com os fariseus sobre o sentido do Salmo 110, mas também de modo explícito, dirigindo-se aos seus apóstolos. Ao longo de toda a sua vida pública, seus gestos de domínio sobre a natureza, sobre as doenças, sobre os demônios, sobre a morte e o pecado demonstravam a sua soberania divina. 449. Ao atribuírem a Jesus o título divino de Senhor, as primeiras confissões da fé da igreja afirmam desde o início que o poder, a honra e a glória devidos a Deus Pai cabem também a Jesus, por ser ele de condição divina. Filipenses 2,6. E ter o Pai manifestado por ser ele, e ter o Pai manifestado esta soberania de Jesus, ressuscitando-o dos mortos e exaltando-o na sua glória. Então é isso. Tem mais o capítulo, se vocês quiserem ler, de 240 a 242, fala mais algumas coisinhas. Mas eu gostaria de pegar na própria Bíblia, vamos pegar os evangelhos, vamos pegar o próprio Jesus falando. Porque, meus irmãos, não cabe no pensamento cristão essa historiazinha de que Jesus foi um grande profeta. Não, Jesus foi um homem legal, que falou coisas bonitas, para a paz, para a humanidade, que se encaixa nesses pensamentos modernos, né? Então, pá. Mas Deus não, Deus é exagero. Não cabe isso, meus irmãos. Porque Jesus claramente se fez Deus. Falou claramente que ele era um com o Pai. Então nós temos que decidir o seguinte: ou Jesus é um louco, ou Jesus é Deus. Não tem essa história de que foi um grande profeta, como os muçulmanos. Né? Se Jesus é um grande profeta, vamos escutar ele. Olha só o que o próprio Jesus. Primeiro vamos pegar aqui o início do Evangelho, vamos pegar em ordem, depois a gente vai escutar o próprio Jesus. Evangelho de João, capítulo 1, versículo de 1 a 3 diz assim, São João escrevendo: No princípio era o Verbo. No princípio de tudo era o Verbo, a palavra de Deus. E o Verbo estava junto de Deus e o Verbo era Deus. Olha, o Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. É o mistério da Santíssima Trindade. Né? Está junto de Deus e ao mesmo tempo é Deus. Tudo foi feito por ele. Olha esse verbo. E sem ele nada foi feito. Esse é o verbo. Que está junto de Deus, é Deus. Por ele tudo foi feito e sem ele nada foi feito. Nele havia vida e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não a compreenderam. Versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, a glória que o Filho único recebe do seu Pai, cheio de graça e de verdade. Versículo 18. Ninguém jamais viu Deus. O Filho único, que está no seio do Pai, foi quem o revelou. E é isso que corrobora esse texto lá em Colossenses. Aí São Paulo vai escrever uma carta aos Colossenses e São Paulo concorda com São João. Porque São Paulo diz o seguinte, capítulo 1, versículo 15 de Jesus: Ele é a imagem do Deus invisível. Deus invisível não tem imagem, não é isso? Você não tem uma imagem de Deus invisível. A imagem é Jesus.
Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Toda a criação, ele é o primogênito. Nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as coisas visíveis e as invisíveis. Tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Aqui ele está dizendo dos anjos. Primeiro ele falou da criação material e agora dos anjos. Tudo foi criado por ele, o verbo, Jesus Cristo, e para ele. Versículo 17. Ele existe antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem nele. Olha que lindo isso. As coisas só subsistem em Jesus Cristo. Só estamos aqui respirando, meus irmãos, porque Jesus nos segura. Jesus nos ampara. Porque na hora que Jesus tirar a mão, o demônio, os santos falam isso, né? Se Deus tirar a mão, se Deus tirar o olhar dele sobre nós, por um segundo, o demônio destruiria o mundo inteiro. Mas vamos ouvir Jesus. O que Jesus diz de si mesmo, né? Se Jesus é um grande profeta, escutemos a Jesus. Vamos dar a voz a Jesus. João capítulo 5, versículo 16. João capítulo 5, versículo 16. Nós temos os judeus perseguindo Jesus. Por que os judeus perseguem Jesus? Olha só, João 5, versículo 16 a 23. Por esse motivo, os judeus perseguiam Jesus, porque fazia esses milagres no dia de sábado. Mas ele lhes disse: meu Pai continua agindo até agora, e eu ajo também. Por esta razão, os judeus com maior ardor procuravam tirar-lhe a vida, porque não somente violava o repouso de sábado, mas afirmava ainda que Deus era seu Pai e se fazia igual a Deus. Olha lá, o Jesus, o profeta, o grande profeta, se fazia igual a Deus. Jesus tomou a palavra e disse-lhes: em verdade vos digo, o filho de si mesmo não pode fazer coisa alguma. Ele só faz o que vê fazer o Pai. E tudo que o Pai faz, falo também semelhante ao Filho. Semelhante ao Filho. Pois o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz. E maiores obras do que esta lhe mostrará, para que fiqueis admirados. Com efeito, como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, assim também o Filho dá a vida a quem ele quer. Assim também o Pai não julga ninguém, mas entregou todo o julgamento ao Filho. Olha os atributos mesmos do Pai ao Filho. Versículo 23. Desse modo, todos honrarão o Filho bem como honram o Pai. Aquele que não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Quer dizer, a mesma honra devida ao Pai deve ser devida ao Filho. É isso que Jesus está dizendo aqui. Andemos um pouco mais. João capítulo 8, versículo 21. Versículo 21 a 24. Ok? 21 a 24. Que diz assim: Jesus disse-lhes: eu me vou, e procurar-me-eis e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Perguntaram-lhe os judeus: será que ele vai se matar? Pois ele diz: para onde eu vou, vós não podeis ir? Ele lhes disse: vós sois de cá de baixo. Eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo. Eu não sou deste mundo. Por isso vos disse: morrereis no vosso pecado. Porque se não credes o que eu sou, morrereis no vosso pecado. Jesus utiliza a expressão mesma que Deus utilizou com Moisés. Quando Moisés perguntou: qual é o teu nome para eu dizer aos israelitas? Deus falou: eu sou aquele que sou. E Jesus vai dizer aqui: se não credes o que eu sou, morrereis no vosso pecado. Aí andando um pouquinho mais, no versículo 51, Jesus reafirma: em verdade vos digo, se alguém guarda a minha palavra,
não verá jamais a morte. Disseram-lhe os judeus: agora vemos que és um possuído de um demônio. Abraão morreu, e também os profetas. E tu dizes que se alguém guardar a tua palavra jamais provará a morte? És acaso maior que o nosso pai Abraão? E entretanto ele morreu. E os profetas também. Quem pretende ser? Essa pergunta é crucial, meu irmão. Quem pretendes ser? Respondeu-lhe Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Meu Pai é quem me glorifica, aquele que vós dizer ser o vosso Deus, e contudo não o conheceis. Eu, porém, o conheço. E se dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vós. Mas conheço-o e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou com o pensamento de ver o meu dia. Viu e ficou cheio de alegria. Os judeus disseram: não tens ainda 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão fosse, eu sou. Entendeu, meu irmão? Antes que Abraão fosse, eu sou. João capítulo 9, versículo 35 a 39. Jesus soube, se trata de um cego que Jesus curou de nascença, e aí os judeus ficaram revoltados, porque curou no dia de sábado, e chamaram o cego para fazer uma cariação, fizeram um monte de pergunta e tal. Ficaram bravos com o cego, porque o cego não disse nada que eles queriam que dissesse, que juntasse provas contra Jesus, né? E aí expulsaram o cego. Expulsaram o cego da sinagoga. O cego foi expulso da convivência com o povo porque não quis coadunar com perseguição política a Jesus Cristo. Versículo 35. Jesus soube que tinham expulsado o cego e, havendo-o encontrado, perguntou-lhe: crês no Filho do Homem? Respondeu ele: quem é ele, Senhor, para que eu creia nele? Disse-lhe Jesus: tu o vês, é o mesmo que fala contigo. Creio, Senhor, disse ele. E prostrando-se, o adorou. O cego, nesse momento, faz a profissão de fé, se ajoelha e adora Jesus como Deus. É nesse momento, meus irmãos, que se Jesus é um grande profeta, e se esse homem estivesse cometendo o pecado de idolatria, Jesus o corrigiria na hora. O que Jesus diz? Jesus disse: vim a esse mundo para fazer uma discriminação. Os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Entendeu? O cego enxergou muito mais do que só umas vistas do olhar físico. O cego enxergou o Messias, o Filho de Deus, Deus vivo no meio do povo, o Verbo se feito carne, e o adorou. E aqueles que enxergavam, os fariseus, não, eram cegos para isso. Prossigamos, meus irmãos, que Jesus vai ser mais claro ainda. Em João 10, versículo 30 a 38, diz assim. Jesus diz assim, 30 a 38. Eu e o Pai somos um, Jesus diz. Os judeus pegaram pela segunda vez em pedras para o apedrejar. Olha só, os judeus queriam matar Jesus porque Jesus se fazia Deus. Os judeus pegaram em pedra para o apedrejar. Disse-lhes Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte de meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? Os judeus responderam-lhe: olha o que os judeus falaram. Não é por causa de alguma boa obra que te queremos apedrejar, mas por uma blasfêmia, porque sendo homem te fazes Deus.
Entendeu, meus irmãos? O que Jesus responde? Não está escrito na vossa lei, eu disse vós sois deuses? Salmo 81, versículo 6. Se a lei chama deuses àqueles a quem a palavra foi dirigida, ora, a escritura não pode ser desprezada, como acusais de blasfemo aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, porque eu disse, sou o Filho de Deus? Se eu não faço as obras de meu Pai, não me creiais, mas se as faço, e se não quiserdes crer em mim, crede nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Ok, meus irmãos? João capítulo 12, versículo 44. João capítulo 12, versículo 44. Entretanto, Jesus exclamou em voz alta: aquele que crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E aquele que me vê, vê aquele que me enviou. Olha a unidade substancial de Jesus com o Pai. Jesus com o Pai. João 14, então, é mais claro ainda. Versículo 6. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se me conhecesseis, também certamente conhecerias meu Pai. Desde agora já o conheceis, pois o tendes visto. Olha o que Jesus diz aos apóstolos. Vós já conheceis o Pai, porque vocês o têm visto. E aí vem o Filipe, versículo 8. Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Já pensou? Ver a Deus. Moisés buscou ver a Deus, só viu a sombra de Deus e já tremeu. E aí Filipe fala, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. O que Jesus responde? Ah, Filipe, há tanto tempo que eu estou convosco que não me conheceste, Filipe. Aquele que me viu, viu também o Pai. Como, pois, dizes, mostra-nos o Pai? Não credes que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é que realiza as próprias obras. Crede-me, estou no Pai e o Pai em mim. É isso, meus irmãos. O próprio nosso Senhor está presente. E aí, nós temos o versículo 14. Capítulo 14, 6 a 11. Agora o 20, 24 a 29. Após a ressurreição, quando Jesus aparece aos apóstolos, os apóstolos, reconhecem Jesus e tal, e Tomé não tá. Aí depois aparece Jesus com Tomé. Tomé duvidou, né? Não acredito que é Jesus, não, só quando eu ver, pá. Aí aparece Jesus e fala aqui, Tomé, põe a mão aqui nas minhas chagas, põe a mão aqui e crê, né? Introduz aqui teu dedo e vê as minhas mãos, põe a mão, não sejas incrédulo, mas homem de fé. Qual é a resposta de Tomé? Meu Senhor e meu Deus. Disse-lhe Jesus, creste porque me viste, felizes aqueles que creem sem ter visto. Meus irmãos, isso é só em João. Se a gente pegar Mateus, o livro de Mateus, os livros dos apóstolos, que nós não temos muito tempo aqui para ver todas as passagens aqui que eu selecionei. Por exemplo, o anjo, quando aparece a José, né? O anjo vai dizer, eis que o anjo do Senhor apareceu em sonhos a José e disse, José, filho de Davi, não temas receber Maria, sua esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho a quem porás o nome de Jesus, que salvará o seu povo de seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor falou pelo profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, que se chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Deus conosco, meus irmãos. Jesus é Deus conosco.
Quando Nossa Senhora visita Isabel, Isabel estremece no seu seio, o seu filho enche do Espírito Santo e ela exclama: de onde vir a mim a honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor, Quírios, do meu Deus, a mãe do meu Deus. Isabel, cheia do Espírito Santo, proclama Maria, mãe de Deus, e proclama Jesus, Deus. Vários sinais, meus irmãos. Vários sinais claríssimos. Nós temos os reis magos, no capítulo 2, os reis magos. Tendo, pois, Jesus nascido em Belém do Judá, no tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém. Perguntaram eles: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. A adoração é só a Deus. Viemos adorá-lo. E é isso que eles fazem quando chegam lá no versículo 9. Partiram, eis que a estrela que tinha visto do Oriente foi precedendo até o lugar onde estava o menino. Ele parou, a aparição daquela estrela os encheu de profunda alegria. Entrando na casa, acharam o menino com a mãe, sua mãe Maria. Prostrando-se diante dele, o adoraram. O adoraram. Então, meus irmãos, e fora os testemunhos das cartas dos apóstolos, a carta de São Paulo, Filipenses 2. Então, meus irmãos, está claríssimo para nós que Jesus não tem essa história de Jesus foi um grande profeta. Ah, não, como eu falei para vocês, Jesus é Deus. Ou ele é Deus, ou ele foi um louco. Não tem esse negócio de grande profeta. Ele é Deus conosco. É a Deus que pisou o nosso chão, que nos ensinou quem é o Pai, quem é a Santíssima Trindade, que fundou a sua igreja, que deixou para nós, que revelou para nós a verdade, nos tirou da ignorância, tirou nós das nossas superstições, dos nossos milhares de idolatrias, de ídolos. Nos fez contemplar o Pai, nos fez contemplar a verdade. Filipenses 2, versículo de 5 a 11, diz assim: dedicai-vos mutuamente à estima que se deve em Cristo Jesus, sendo ele de condição divina, não prevaleceu de sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e assemelhando-se aos homens. Olha, meus irmãos, está claro. Sendo ele divino, aniquilou-se a si mesmo, se esvaziou e se fez homem, assemelhando-se aos homens. E sendo exteriormente reconhecido como homem, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou soberanamente e lhe outorgou o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra e nos infernos, e toda língua confesse para a glória de Deus Pai que Jesus Cristo é o Senhor. Essa é a fé da igreja, meus irmãos. Isso não é invenção, isso desde o início do cristianismo. Os evangelhos, os Atos dos Apóstolos, todos os livros proclamam essa divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja depois lá no concílio só consolidou em forma de dogma. Ela consolidou verdades de fé que sempre se acreditou na igreja. E foi assim com todos os dogmas da igreja. Alguns não, mas a maioria dos dogmas sempre se acreditou. A igreja só foi lá e carimbou. No ano 300 e pouco, no concílio, definindo de forma bem específica para quebrar as heresias que surgiram na época. Heresias dizendo, tinha um falando que Jesus era só Deus, não era homem. Ah, não, Jesus era só homem, não era Deus. Não, Jesus era dois Jesus, um homem e um Deus. A igreja, para quebrar isso tudo, ela definiu certos dogmas, certas afirmativas, certos documentos. Mas a fé de que Jesus é Deus é desde o início do cristianismo. Desde o início, meus irmãos, desde quando o anjo visitou José, e fora as profecias do Antigo Testamento que nós vimos ontem, na aula de ontem. As várias profecias falando, acabamos de ver Isaías aqui, 700 anos antes de Cristo. Emanuel, eis que uma virgem dará à luz a um filho que se chamará Emanuel, Deus conosco. Deus conosco. Deus conosco. E aí nós temos várias passagens. 1 Coríntios capítulo 2, o tempo está acabando, não vai dar para ler tudo. 1 Coríntios capítulo 2, versículo de 7 a 8.
Pregamos a sabedoria de Deus, misteriosa e secreta, que Deus predeterminou antes de existir o tempo para a nossa glória. Sabedoria que nenhuma autoridade deste mundo conheceu, pois se houvesse conhecido, não teriam crucificado o Senhor da glória. O Senhor da glória. No livro de Tito, na carta de São Paulo a Tito, ele diz assim, vou pegar aqui, carta de São Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 11. Manifestou-se com efeito a graça de Deus, fonte de salvação para todos os homens. Veio para nos ensinar a renunciar à impiedade, às paixões mundanas e a viver neste mundo com toda sobriedade, justiça e piedade, na expectativa da esperança feliz, a aparição gloriosa de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, que se entregou por nós a fim de nos resgatar de toda iniquidade, nos purificar e nos constituir seu povo de predileção, zeloso na prática do bem. Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1, versículo de 1 a 6. Muitas vezes, de diversos modos, outrora falou Deus aos nossos pais pelos profetas. Deus falou pelos profetas antigamente. Mas ultimamente nos falou pelo seu Filho, que constituiu o herdeiro universal, pelo qual criou todas as coisas. Deus criou todas as coisas por seu Filho. Esplendor da glória de Deus. Olha o que diz de Jesus. Imagem de seu ser, sustenta o universo com o poder da sua palavra. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, que é a cruz, a morte de cruz, está sentado à direita da majestade no mais alto dos céus, tão superior aos anjos quanto excede o deles o nome que herdou. Jesus está acima dos anjos, muito acima, porque ele é Deus. Pois a quem dentre os anjos disse Deus alguma vez, tu és meu filho, eu hoje te gerei? Ou então eu serei seu pai e ele será meu filho? Segundo Samuel 7,14. E novamente ao introduzir seu primogênito na terra, Deus diz, todos os anjos de Deus o adorem. Meus irmãos, todos os anjos de Deus adorem a Jesus. Se os anjos de Deus devem adorar, ai de nós se nós não adorarmos. Ai de nós se nós não adorarmos. Ai de nós se nós não botarmos nossos joelhos no chão. Ao nome de Jesus se dobra todo o joelho no céu, na terra e nos infernos. Ai dos sacerdotes que não acreditam mais na divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Ai dos cristãos que duvidam da divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é seríssimo. E por fim, Apocalipse, que vai falar da glória, capítulo 5. Apocalipse, capítulo 5, finalizando já, versículo 11. Na minha visão, ouvi também ao redor do trono dos animais e dos anciãos a voz de muitos anjos, em número de miríades e miríades de milhares e de milhares, bradando em alta voz, digno é o Cordeiro imolado de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a glória, a honra e o louvor. E todas as criaturas que estão no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que contém, eu as ouvi clamar. Àquele que se assenta no trono e ao Cordeiro, louvor, honra, glória e poder pelos séculos dos séculos. Capítulo 17, versículo 14. Combaterão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, porque ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Aqueles que estão com ele são os chamados, os escolhidos, os fiéis. E por fim, o último capítulo, os últimos versículos da Bíblia, capítulo 22 de Apocalipse, versículo 12 e 16. Olha o que Jesus diz, o próprio Jesus falando com João na aparição. Eis que venho em breve. Atenção, igreja. Olha o que Jesus diz. Eis que venho em breve. E a minha recompensa está comigo,
para dar a cada um conforme as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o começo e o fim. Felizes aqueles que lavam suas vestes para ter direito à árvore da vida e poder entrar na cidade pelas portas. Para fora os cães, os envenenadores, os impudicos, os homicidas, os idólatras e todos aqueles que amam e praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos atestar estas coisas a respeito das igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, a estrela radiosa da manhã. Glória a Deus, meus irmãos. É esse Jesus, o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o começo e o fim de todas as coisas. É o nosso grandioso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Convido vocês a ver os outros vídeos desse seminário, para vocês verem, né, a autenticidade das escrituras. Tudo é uma formação mesmo sequencial, né? Você vai duvidar dessas escrituras, então veja lá a autenticidade das escrituras. E nós temos aí o próprio Jesus e a própria Bíblia falando da divindade de nosso Senhor. Meus irmãos, peçamos ao Senhor. Senhor, nós pedimos, Senhor, nós cremos, Senhor. Mas aumentai a nossa fé, Senhor. Nós cremos, Senhor, na Tua grandeza, na Tua divindade, Senhor. Que ninguém possa tirar isso de nós, Senhor. Por crer nessa palavra, por crer na Sua divindade, Senhor, milhares de mártires foram sacrificados, foram torturados, Senhor, para não renegarem que Tu és Deus. Que nós não sejamos covardes, Senhor, de deixar nossa fé abalar por uma mídiazinha porca, por um teóricozinho de internet. Senhor, aumenta a nossa fé. Abre os nossos olhos, Senhor, para enxergar a verdade. E caia por terra as escamas da mentira. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Meus irmãos, vou encerrar por aqui. É essa a live de hoje. A divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. E amanhã a gente tem mais. Tá bom? Deus abençoe a todos. Shalom. Amanhã às 10 horas estaremos aqui. Segundas, quartas e sextas às 10 horas. Tá bom, meus irmãos? Grande abraço. Deus abençoe a todos.